Direto da redação. Saiu a pesquisa da Veritá, o Instituto de Pesquisa, sobre a corrida eleitoral em vários estados. E nós vamos aqui nos ater primeiro ao estado do Rio de Janeiro, e eu fiz uma nota na minha coluna no Diário da Guanabara sobre isso. Falando, você confere aí, a informação e a eleição para o governo do Rio segue em aberto, e você vai observar com essa eleição seguindo em aberto uma alta rejeição a quem lidera a pesquisa, o Eduardo Paes. É mesmo? E aparece o Douglas Ruas já pontuando em segundo lugar na pesquisa, tá? Você vai ver os detalhes dessa pesquisa aí para quem vai ler, quem pode ler a coluna. E o que você encontra? Eu tenho até a pesquisa, ele está ali dizendo ali, o índice de rejeição, indecisos, Fabrício, hoje no Rio de Janeiro não sabem quem vai votar. 86%? 86%. É muita gente. 86% na pesquisa, que tem a pesquisa induzida e tem a pesquisa espontânea, na espontânea. Quando pergunta, você vai votar em quem? Eu não sei. Mas você não acha que é por conta desse cenário as pessoas estão desacreditadas? Não, você tem e não sabe, porque a eleição nem começou ainda, ninguém sabe o que é. O Eduardo Paes, ele lidera a pesquisa. A pessoa não porque sabe o nome do desembargador que está governando, não sabe nem quem é desembargador que está governando o Estado. Nem lembra que o Wilson Witzel foi governador do Estado. Não sabe nem quem votou para deputado na última eleição. As pessoas esquecem completamente. Esquecem. Mas aí o outro dado que você vai observar nessa pesquisa aí do Instituto Veritá, é mostrando que o Douglas Ruas, que é deputado, foi secretário de Cláudio Castro, quando ele é associado ao movimento de direita no estado do Rio de Janeiro, o nome dele dá uma turbinada, porque a direita no Rio, o estado do Rio de Janeiro é um estado de direita. Ele é predominantemente de direita. A esquerda representa aí 18, 20, 25% só do eleitorado no Rio de Janeiro. O Flávio Bolsonaro lidera ainda no Rio de Janeiro, com uma pequena margem em relação a Lula. Essa pesquisa aí, a margem de erro dela é de 2,5%. E o Douglas Ruas, amplamente ancorado no segmento evangélico, porque ele é evangélico, ele é policial e é filho do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, que se reelegeu com 80% dos votos, que é o maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro. E ele tem ali uns prayers também na Baixada, que é o Canela, o Márcio Canela, foi prefeito de Belfor Roxo, que é candidato ao Senado e que deu uma cotovelada no prestígio da família Reis, no MDB, lá na Baixada Fluminense. E se você parte para o conjunto de 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, eu conversei com outro prefeito também, ele falou o seguinte, olha, os prefeitos, a classe política, só vai com Eduardo Paes se tiver muita certeza da vitória de Eduardo Paes, porque não confia no Eduardo Paes. Porque Eduardo Paes é de grupinho, ele tem um pessoalzinho dele, é dele aquilo dali, não é nem o estilo dele, não é por maldade, ele é educado, é tudo, mas com a classe política ele não conversa, e a classe política não confia nele. Então Douglas Ruas, o pessoal ali que já é mais ligado ao governo do Cláudio Castro, é um pessoal mais melhor linkado com a classe política nesses 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. E você vai observar também um outro dado ali, a rejeição a Benedita da Silva. Ela é a melhor candidata ao Senado da esquerda, mas tem uma rejeição grande. Você vai observar que o Cláudio Castro lidera para o Senado no Rio de Janeiro se for candidato ou se fosse candidato ao Senado. Você vai observar que a segurança pública ela é uma questão assim premente ainda no Rio de Janeiro. Vai observar também que o eleitorado decisivo no Rio de Janeiro é constituído, a maior parte, por mulheres de periferia que ganham até 1, 2 salários mínimos, são inseguras diante da violência, e o segmento evangélico, tá? Que são fatores determinantes, são surpreendentes. Essa pesquisa traz um retrato e a agência Fonte Exclusiva fez um estudo dessa pesquisa pontuando isso. Eu vou até chegar aqui no que pontua, por exemplo, a agência Fonte Exclusiva. Muito interessante esses dados. Tem os dados assim compilados que a agência Fonte Exclusiva fez, pontuando, pegando os pontos da pesquisa do Instituto Veritá. Então mostra o seguinte, aí a pesquisa, olha, é a pesquisa completa, vai baixando, ela tá toda aí, ó, desses dados, do que foi extraído pela agência Fonte Exclusiva desses dados compilados, estudo detalhado,
você tem uma leitura dessa pesquisa que é fantástica. Pouquíssimas pessoas têm essa leitura. Que está no seu artigo, né? No diário. Não, eu não botei no relatório. Colocou o relatório é pessoal nosso, que é para decisões estratégicas do Grupo Viu Digital. Entendi. Né? Da Demais News TV. Então, são para decisões estratégicas nossas, mas a gente compartilhou com algumas pessoas a pedido. A pesquisa está ali, a gente consegue, está tranquilo, mas a leitura detalhada da pesquisa, que é o mais interessante do que a pesquisa em si, essa é exclusiva da agência Fonte Exclusiva. Então mostra que está em aberto a eleição. Se a eleição fosse hoje no tete-a-tete, o Eduardo Paes teria trabalho para ganhar do Douglas Ruas. A vinculação de Eduardo Paes com o PT no Rio traz benefícios, mas traz também malefícios, traz desgaste, porque vai associá-lo ao movimento de esquerda no Rio de Janeiro, pode afastar o setor evangélico, que é linkado com esse movimento de direita conservadora. O Eduardo Paes hoje ele não é um candidato consolidado. Ia ter segundo turno, né, Roberto? Teria, tranquilamente. Tranquilamente, né? Não, quando você aproxima, quando você dá nomes e você aproxima e o eleitorado identifica, o Eduardo Paes cai para 34, o Douglas Ruas sobe para 22. Olha só. E aproxima, é um negócio assim, impressionante. Então não é a eleição do Eduardo Paes, ela não é segura, não é autossegura. Não dá para você chegar ao Eduardo Paes, é líder absoluto nas pesquisas. Ele é líder nas pesquisas entre os 13% que já tem voto, que já tem a predisposição de votar. E o outro detalhe é que o eleitor do Eduardo Paes é o eleitor mais esclarecido, é o eleitor que tem melhor renda, acima de 5, 6 salários mínimos. Mais elitizado, né? Mais elitizado e concentrado. É Rio de Janeiro. Grande Rio ali, né? Nem Grande Rio. Ele não é Grande São Rio, Gonçalo, você não acha, não? Que Eduardo não consegue esse patamar, não? São Gonçalo, ele vai ter trabalho, porque São Gonçalo é Grande Rio. A Baixada é Grande Rio. Belfor Roxo. Duque de Caxias, você não acha ele forte, não, Reis. Roberto? Ali na Grande Rio? Ele é... Pelo menos sabe quem é ele, diferente da região norte, noroeste, Lagos. Ele é forte numa região do Rio de Janeiro, Zona Oeste. Ele tem uma capilaridade eleitoral. Ele tem capilaridade eleitoral em algumas regiões do Rio. O candidato da oposição a Cláudio Castro, melhor colocado hoje, é ele. Mas... daí dizer que ele tem essa capilaridade toda no interior, nas cidades da Baixada, região metropolitana, não. Não arriscaria. Me surpreende isso. Não arriscaria dizer isso. E você vai ter um outro fator também, a candidatura do Glauber Braga pelo PSOL. Se Glauber Braga for candidato, atrapalha o Eduardo Paes. Porque o Glauber ele traz alguns votos da esquerda, ele vai fragmentar alguns votos da esquerda. É uma eleição que está desenhada para ter segundo turno no Rio de Janeiro. E Eduardo Paes tem a fama de ser muito bom de arrancada, mas é muito ruim de chegada. Ele é muito ruim de chegada. Então vamos acompanhar, porque as emoções estão apenas começando.